Basília, desculpa a deselegância. Luiz Inácio Lula da Silva está falando agora. Segura a análise, Basília, que a gente já volta contigo. Vamos ao vivo, 9h44. É reunião que começa agora em Brasília. Vamos acompanhar. De execução das tarefas que foram determinadas pela Comissão de Transição, que determinou que em 100 dias a gente pudesse fazer a primeira grande avaliação do nosso governo e aquilo que nós tínhamos colocado em prática. Eu tenho certeza que mesmo aquilo que a gente ainda não conseguiu anunciar, a gente vai anunciar em breve, porque está todo mundo trabalhando para criar as condições dos anúncios que nós queremos fazer para a sociedade brasileira. Nós não temos muito tempo, sabe, para ficar pensando o que fazer. Nós temos que começar a fazer, porque o mandato é muito curto, é só 4 anos. Eu digo sempre para todo mundo que o mandato de 4 anos para quem está no governo, ele passa muito rápido. Ele demora muito para quem está na oposição, mas para quem está no governo o mandato é rapidíssimo. Quando menos esperar, vocês já estão pensando em ser candidato a prefeito, em ser candidato a deputado, em ser candidato a governador, em ser candidato a presidente. Vocês vão ver como passa rápido. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, depois nós vamos discutir isso, é o seguinte, é importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, sabe, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, sabe, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Então, isso é muito importante para manter a unidade do governo, para manter a coesão do governo, e nós temos muita coisa para anunciar, coisa que nós já fizemos, coisa que nós vamos fazer nova. É como o Bolsa Família, né? O Bolsa Família é uma novidade extraordinária por conta das condições que ele está colocado, ou seja, é R$600, mais 150 até 6 anos e mais 50 por pessoas até 17 anos e ainda para a companheira que tiver gestante. Ou seja, é uma novidade que nós vamos ter que falar, a gente vai ter que ter em conta que o cadastro terá que ser o padrão que vai definir a seriedade desse programa. Ou seja, nós não temos interesse em dizer que nós vamos tirar fulano, Beltrano. O que nós temos que dizer é o seguinte, que nós vamos colocar Beltrano porque a pessoa, sabe, preencheu a ficha e então tem o direito de estar dentro do programa. Quem não tiver, porque não tem o direito. E, lamentavelmente, nós teremos que fazer, então, um outro programa para que essa pessoa possa ter direito. Eu acho que no campo da educação a gente já está avançando, já anunciamos o PNAE, já anunciamos a merenda escolar. Nós estamos trabalhando na perspectiva de logo poder anunciar o grande programa de escola integral, sabe, para as crianças brasileiras. Eu pretendo viajar com o ministro da Educação por alguns estados do país para fazer anúncio, retomar a escola técnica, retomar algumas universidades que estão paralisadas, pensar como é que a gente vai modular um novo modelo de escola pública, porque nas atuais escolas públicas elas são quase que um caixote. Ou seja, tem pouco espaço para você fazer uma escola de qualidade e colocar escola de tempo integral. Se você quer cultura, se você quer esporte, se você quer lazer, você precisa ter um pouco mais de espaço nas escolas. E o padrão, em muitos estados, em muitas cidades, hoje, não dá para a gente fazer a escola de tempo integral, sabe? Que eu vi uma feita na Bahia que parece mais um parque olímpico do que uma escola.
Ou seja, eu acho que o povo merece essas coisas de qualidade. Ela vai custar um pouco mais caro, vai custar um pouco mais caro do ponto de vista econômico, mas vai ser mais barato do ponto de vista do lucro que nós vamos ter com o aprendizado da meninada, com a qualidade da educação que eles vão ter. Nós vamos ter que pensar o que fazer quando chegar o momento de anunciar os 15 dias. Possivelmente a gente tenha que fazer ou um pronunciamento na televisão, ou quem sabe fazer uma grande coletiva com toda a imprensa, para não ficar aquela coisa chata de alguém falando, quando a gente poderia, então, quem sabe, abrir para a imprensa fazer as perguntas das coisas que nós já fizemos, das coisas que nós vamos fazer, das coisas que nós estamos pensando em anunciar para a sociedade brasileira. Dito isso, eu queria que vocês tivessem certeza que, do ponto de vista, sabe, da Presidência da República e da Casa Civil, vocês terão todo o apoio, combinando com a Haddad e com a Simone, que são as pessoas que cuidam do caixa do governo, ou seja, para que a gente não erre, para que a gente não prometa aquilo que não pode cumprir, para que a gente faça apenas aquilo que está dentro da nossa possibilidade. E se tiver que arriscar alguma coisa, a gente arriscar com um viés de acerto acima de uns 80%, porque a gente também não pode correr risco de anunciar coisa que não vai acontecer. Então, a minha sugestão, para que as coisas fiquem bastante corretas, coesa e harmônica, é que ninguém anuncie nada, absolutamente nada que seja novo, sem passar pela Casa Civil. Tá? Quando começar a reunião, nós vamos citar alguns casos que já aconteceram e que não podem se repetir. Tá bem? Dito isso, Rui, vocês podem contar com a Casa Civil, que ela está pronta para atendê-los e para fazer acontecer as políticas públicas que nós precisamos colocar em prática no Brasil. Ok, presidente. Nós vamos, enquanto a imprensa sai, nós vamos começar pelo Enquanto a imprensa sai, ou seja, mais à frente, não podemos estar presentes, hein? Nós, intimamente, queríamos compartilhar com você tudo aquilo que vai ser dito a partir de agora na reunião. Não podemos, mas isso já é de praxe, né? O presidente Lula faz a abertura dos trabalhos, dá ali um texto de introdução para poder deixar claro o que vai acontecer nessa reunião ministerial, que hoje conta com 19 ministras e ministros. Entre eles que estão presentes, a imagem já nos traz a obviedade, temos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também ministro, né, integrante da equipe ministerial de Lula, e o ministro-chefe da Casa Civil, ao lado direito da sua imagem, Rui Costa, que é, pelo menos nas palavras de Lula, o cara que vai ser responsável para que qualquer ministério, qualquer ministra ou ministro que queira fazer um anúncio, que tenha um projeto para as brasileiras e os brasileiros, que essa etapa tenha de passar pela Casa Civil, tenha de passar por Rui Costa. E mais, Lula deixou muito claro que não vamos fazer quaisquer anúncios que não sejam palpáveis, que não sejam reais, que nós não possamos colocá-los em prática. Então, tudo que nós vamos anunciar daqui para frente tem de ser algo palpável e que vá para o mundo prático dos brasileiros e que pelo menos 80% desse projeto dê certo, deixando ali uma margem de erro de 20%. E deixou claro novamente, Basílio e Uribe, que é aquele trechinho que a gente fica sempre com a interrogação, porque a gente é curioso, não anuncie nada para ninguém antes de passar pela Casa Civil, porque eles querem, né, Basília, fazer ali a expectativa, guardar essa expectativa para o anúncio, principalmente dos 100 dias. Quero começar te ouvindo, então, Basília, da importância dessa reunião de hoje e esse foco, né, na educação, o foco no social. Um resumo disso, o combinado não sai caro, né? Recentes anúncios feitos por ministros do governo de Lula têm incomodado o Palácio do Planalto porque eles deixaram de combinar com a matriz, né? Deixaram de combinar com o próprio governo que iriam anunciar estes programas, estas ideias. Muita coisa foi discutida naquela longa fase de transição. Então, imagina, para alguns parecia uma colônia de férias, eles iam para o Centro Cultural do Banco do Brasil,
indústria, CBB, aqui no Distrito Federal, ficavam horas conversando naqueles inúmeros grupos. Tem algumas ideias antigas, né? Muitos deles vêm de movimentos sociais. Uma coisa é ser sociedade civil, ser espectador da política. Outra coisa é estar dentro do Palácio do Planalto e ter que vigiar o sobe e desce ali dos cofres públicos para saber se dá para colocar em funcionamento qualquer ideia que seja. Então, tá aqui conversando com o Uribe, a gente estava puxando um histórico recente dessas escorregadas que Lula chamou de genialidade dos seus ministros, uma maneira de dar um tapa com luva de pelica. Mas nos últimos meses, e olha que a gente está falando de um governo com menos de 3 meses de duração até aqui, a gente ouviu do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em entrevista à CNN mesmo, um anúncio do programa Voa Brasil, altamente popular, prometendo passagem aérea ao custo de R$200. Imagina o impacto dessa informação junto às companhias, as 3 principais companhias aéreas do Brasil. Não pegou bem, porque ficou todo mundo fazendo as contas, querendo saber no bolso de quem este benefício iria estourar. O ministro também aqui da Previdência, Carlos Lupe, chegou a alardear uma contra-reforma da reforma trabalhista logo nos primeiros dias de governo Lula. E um outro exemplo também irônico, que chegou a ser ridicularizado por seus pares, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que afirmou que poderia substituir o serviço do Uber pelo serviço dos Correios. São ideias que para alguns tiram risadas, para outros podem até ser consideradas como positivas, mas como que encaixa, como que faz isso acontecer, sair do papel? E a Casa Civil é própria deste ministério a função de coordenar todas as outras pastas, outras caixinhas de governo. Não à toa tem este nome de Casa Civil, é o coração do governo, está dentro do Palácio do Planalto e normalmente o ministro que ocupa esta cadeira é considerado homem forte da presidência da República, de maior acesso e confiança do presidente. Em outras situações, né, Uribe, até chegou a ser indicado, figurou ali entre possíveis candidatos a sucessor do então presidente da República. A gente teve fortes nomes nessa pasta. Nota-se que Rui Costa está ainda dependendo de declarações de Lula para ser visto como um ministro que deve ser sempre consultado por seus pares, né? Ele carece aí de fortalecimento na pasta. O ex-governador da Bahia, hoje ministro-chefe da Casa Civil, é tipo o guardinha do condomínio, né? Tipo assim, ninguém entra, ninguém sai de informação sem passar aqui por mim. Ressaltando, quem também está na reunião: Fernando Haddad, Camilo Santana, Margarete Menezes, Luiz Marinho, Carlos Lupe, Wellington Dias, Nízia Trindade, Aniele Franco, que é um dia sensível, né? Para Aniele, 5 anos da morte da irmã, 5 anos da morte de Anderson Gomes e Marielle Franco. Também Sônia Guajajara, o Silvio Almeida. Uribe, e Lula deixou ali bem claro, né, que todo o apoio que ele vai dar é sempre combinando com quem é responsável pelo dinheiro, que é Fernando Haddad e Simone Tebet, que são, nas palavras de Lula, que são as pessoas que cuidam do caixa do governo, para que a gente não erre e para que a gente faça aquilo que dê para cumprir. Ou seja, não prometa aquilo que você não vai entregar. Lavagem de roupa suja na televisão brasileira ao vivo. É isso que a gente viu nesse início de reunião ministerial. Existe uma máxima do marketing político de que notícia positiva fica com o presidente da República. Notícia negativa terceiriza, coloca o ministro para dizer. Remédios amargos, aumento, por exemplo, de impostos. E quando você tem um ministro que está na berlinda, ou seja, envolto em escândalos de corrupção, aí o presidente da República pode até delegar, dar uma notícia positiva para tirar os holofotes. Não é o caso de alguns anúncios feitos recentemente. Foram feitos por ministros que não estavam na berlinda. E Lula deixou um recado certo e um recado direto. Tem que passar pela Casa Civil e ele será o autor da notícia positiva. Uma máxima básica do marketing político que alguns ministros não estão respeitando. Por isso que Lula fez esse chamado. O Lula resolveu dividir em 3 pontos
as reuniões ministeriais. A gente lembra daquela fatídica reunião ministerial que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, acabou autorizando a divulgação porque Sérgio Moro, então ministro da Justiça, disse que Jair Bolsonaro havia feito uma fala interferindo na Polícia Federal. 24 de abril de 2020. Que memória. Que memória, Elizabeth. É só isso que eu lembro, viu? Porque de resto eu tô esquecendo é tudo, tá? Nosso Museu da Televisão Brasileira. E aí nós tivemos, naquele episódio, um pouco do funcionamento da dinâmica. Todos os ministros falavam diferentes ideias, mas nada era resolvido, nada era aprofundado. Quando a gente ligava para as fontes depois das reuniões, diziam reunião ministerial, nada de importante vai ser definido. Por isso que Lula mudou a dinâmica. Ele decidiu dividir o grupo ministerial em 3 grupos. O grupo de infraestrutura, o grupo de social e o grupo de economia. E essa é a ideia dele a partir de agora, fazer 3 tipos diferentes de reuniões ministeriais, até para que elas funcionem na tentativa de definir políticas públicas e um calendário de inaugurações. Essa reunião de hoje, assim como a reunião da semana passada, tem um objetivo claro, os 100 dias. E o primeiro biênio da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Ter propostas para o anúncio da efeméride de 100 dias, que será no dia 10 de abril. E também planos de curto e médio prazo para essa primeira metade da gestão de Lula.